Alô amigos, vamos começar o ano de 2025, né, aqui no YouTube, nesse canal de informação aqui com o Ed Moreno, com esse humilde jornalista, né. Ano passado nós começamos no dia 29 de novembro com esse canal aqui no YouTube, bem recente, né, e agora vamos continuar ele durante o ano de 2025, né, e é claro que nós contamos com o apoio de todos aí. É uma nova temporada começando, um novo ano começando, aqui em Ponta Porã, uma nova administração municipal, né? Começa aí com o prefeito Eduardo Campos eleito em outubro do ano passado e tomando posse no dia 1º de janeiro, né? E apresentou seu quadro de secretários, né? Que já começou fora da lei, né? Porque a gente pode falar em leis, né? Ou fora da lei quando se fala em nepotismo. E hoje o atual prefeito tem a sua esposa, que seria a primeira-dama, né? Mas não contente com o cargo de primeira-dama, quis também o cargo de governo e comunicação. E até onde a gente entende, né, e vê a lei é que isso é nepotismo. Eu não ouvi, né, ninguém da imprensa de Ponta Porã falar, eu não vi algum vereador contestar essa situação, né? E só para a gente ter um pouquinho mais de informação, falando sobre nepotismo, o nepotismo ocorre quando um agente público usa de sua posição de poder para nomear ou favorecer um ou mais parentes. O nepotismo é vedado, primeiramente pela Constituição Federal, pois contraria os princípios da impessoalidade, né? Moralidade e igualdade. Algumas legislações de forma esparsa, como a lei número 8.112 de 1990, também tratam do assunto, assim como a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. No âmbito do Poder Executivo Federal, o assunto foi regulamentado pelo decreto número 7.203 de junho de 2010. É a partir dele que se discute, né, situações de nepotismos, as exceções, as definições de grau de parentesco e o papel dos órgãos e entidades em sua prevenção ao combate, né? E, claro, se a gente está falando em nepotismo e falando também em exceções, vamos falar em exceções, né? Sobre o que pode e o que não pode, né, numa situação como essa, só para a gente debater, né, e colocar no ar essa situação. O que é permitido, né, no nepotismo, né? As vedações ao nepotismo não se aplicam às nomeações, designações ou contratações de servidores federais ocupantes de cargo de provento efetivo, bem como de empregados federais permanentes, inclusive aposentados, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo ou emprego de origem ou a compatibilidade de atividade que lhe seja afeta a complexidade inerente ao cargo em comissão ou função comissionada a ocupar, né? Além de qualificação profissional do servidor ou empregado. Da pessoa, ainda que sem vinculação funcional com a administração pública, para a ocupação do cargo em comissão de nível hierárquico mais alto que o do outro ocupante de cargo em comissão ou função de confiança. Nenhum, por enquanto, se justifica na atual situação. E essas normas são da Controladoria Geral da União, né? Na terceira exceção, vamos dizer assim, são realizadas anteriormente ao início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado, designado ou contratado, desde que não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação do nepotismo ou de pessoas já em exercício no mesmo órgão ou entidade antes do início do vínculo familiar com o agente público. Também não é o caso, né? Para cargo, função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo que o anteriormente ocupado. Ou seja, né, é vedada, de qualquer forma, ao agente público a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob a sua subordinação direta. A gente está falando de nepotismo pela situação que hoje a gente está enfrentando aqui em Ponta Porã. Está acontecendo, né? Só que a gente não vê ninguém falar. Eu aposto
Aposto que na Câmara Municipal hoje ninguém vai falar, né? A partir do momento em que começar os trabalhos e as sessões forem iniciadas nesse novo legislativo de 2025, né? De 4 anos aí, ninguém vai contestar. Vamos ver se alguém queima a minha língua, né? E em relação aos órgãos, né, que precisam ficar de olho, um deles é o Ministério Público, né, que tem essa função de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais, né? Ou seja, está ali para, né, regulamentar, né, as leis, ou seja, intervir em processo que envolva interesse público ou social, de interesse de incapaz ou litígios coletivos para posse de terra. No caso, né, da administração, fiscalizar a moralidade administrativa quando houver fraudes e irregularidades na administração de qualquer órgão público. Bom, muitas vezes as pessoas falam assim, não, é preciso entrar com um pedido, né? É preciso entrar no Ministério Público com uma ação contra o nepotismo, nesse caso é o que nós estamos falando, né? Não precisa não, o Ministério Público está ali para investigar, né? E vamos ver o que vai acontecer aqui em Ponta Porca, porque até agora ninguém falou nada dessa situação. A pergunta que eu sempre digo, para que essa situação, né, desnecessária? Com que intenção? Promover-se a candidato a alguma coisa no futuro? Da mesma forma, não precisava, né, dessa nomeação de Secretaria de Governo e Comunicação, né? A primeira-dama atual, ela poderia, né, ser candidata ou ser candidata futuramente atuando como primeira-dama. A gente não sabe qual que é a intenção, mas o fato é que, de alguma forma, o nepotismo não é legal, né? Não é nem uma questão de imoralidade, é que é ilegal mesmo. Então, vamos ver o que vai ser dito aqui em Ponta Porã, né, em relação a essa nomeação, né? Nós não estou questionando a competência, né, da secretária hoje nomeada no Governo de Comunicação de Eduardo Campos. A gente está questionando a questão da legalidade da nomeação, ou seja, da ilegalidade da nomeação. Começou a administração, a gente deseja sorte à administração, mas começou de forma errada. Vamos ver se vai permanecer nesse erro aí, né? Bom, vamos falar da situação nacional também, porque nós temos aí várias situações para acontecer, né? Aqui no Brasil continua esse caos de administração pública, né, em que só a extrema imprensa, a grande mídia vê melhora nesse país, o IBGE divulgando números aí que não condiz com a realidade do que vem acontecendo no país, né? E nós temos aí também na América do Sul, na América do Norte, algumas coisas para serem definidas. Dia 10, a possibilidade da posse do Maduro, ou não, né? Ou não. Há um clima tenso na Venezuela aí, se vai haver ou não, né, a posse do Maduro lá na Venezuela no dia 10. Está marcado para o dia 10, né? Mas tem o candidato da oposição e que é reconhecido como vitorioso nas últimas eleições na Venezuela. O que vai acontecer a partir de agora, né? Será que realmente o Maduro vai assumir por mais um mandato, ou ele vai reconhecer a derrota pela pressão internacional que vem sendo exercida nessa situação, ou nós teremos um novo governo e a libertação daquele povo sofrido da Venezuela desde o início do mandato desse grupo que está no poder aí com o Hugo Chávez, né? E agora a situação é o seguinte, né? O Edmundo Gonçalves, que é considerado o vencedor das eleições aí por vários países, não o Brasil, né? O Brasil reconhece Maduro como o vencedor das eleições. O restante do mundo não, né? O Maduro não foi o vencedor nas eleições da Venezuela. Mas o líder da oposição venezuelana, o Edmundo Gonçalves, ele afirmou no sábado que o seu objetivo é viajar para a Venezuela para tomar posse na próxima semana, né? Ele garante que contou com o apoio maioritário dos cidadãos nas eleições presidenciais de julho passado. E ele está em Buenos Aires, né?
se encontrou com o presidente da Argentina e o Gonçalves afirmou que tem toda a intenção de chegar à Venezuela no dia 10, a data da mudança de governo, para assumir como o novo presidente da Venezuela. Mas ocorre que o Maduro, ele está inclusive colocando a cabeça do Edmundo Gonçalves a prêmio, né? Há um prêmio, né, para quem entregar o Gonçalves, não, o Edmundo Gonçalves. Será que vai acontecer na Venezuela no dia 10, né, até o dia 10? Muita coisa pode acontecer. O Edmundo Gonçalves diz que vai para a Venezuela e lá ele vai tomar posse. O Maduro diz que se o Gonçalves for à Venezuela, ele será preso, né? E já não sabe o que vai acontecer aí. Mas o caso é que se algum país reconhece o Maduro como presidente da Venezuela, como vencedor nas últimas eleições, é só o Brasil do presidente Lula. O restante, né, até o Uruguai, que é hoje governado pela esquerda, não reconhece o Maduro como vencedor das eleições. Ou seja, está na hora do Brasil rever os seus posicionamentos, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui pelo Brasil. E no dia 20 de janeiro tem uma outra situação. Eu falei acontecer no Brasil por causa das opções erradas, né? E dos apoios errados que tem feito o governo atual do Brasil, né? Mas então, vamos ver o que vai acontecer com a Venezuela e o que isso vai representar para o Brasil, né? Já tem representado uma péssima imagem do Brasil perante ao restante do mundo, né? Essas decisões de apoiar as coisas erradas que tem, né, como costume, o atual governo brasileiro. E no dia 20, né, voltando ao assunto do dia 20 tem a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. É outra situação em que pode mudar bastante. Há muitas coisas relacionadas ao Brasil que a partir do dia 20 pode começar a mudar. Por exemplo, o que o governo dos Estados Unidos quer saber e vai a fundo, né, para responsabilizar o governo brasileiro, aqueles navios iranianos, né, em janeiro de 2023 que estiveram no Rio de Janeiro. E aí os Estados Unidos querem uma ampla investigação sobre isso aí, podendo responsabilizar o Brasil aí, né? E o Brasil podendo sofrer sanções sérias aí dos Estados Unidos, né? Não bastasse o caos que nós já estamos vivendo, né? Com altos índices de desemprego, embora o IBGE dizendo que não é bem assim, a grande mídia, né? Principalmente a Rede Globo dizendo que não é bem assim, né? Enaltecendo, né, os números apresentados pelo IBGE que não condiz com a realidade, né? A economia num país em frangalhos, né, porque a população pobre está sentindo o aumento dos preços, principalmente dos alimentos aí a cada dia, aumento do preço do gás, do combustível, enfim, né, a população pobre que mais sente. Está todo mundo passando por problemas, mas a população mais pobre é que sente, né? E aí existe a possibilidade de várias investigações. Essa dos navios iranianos no Rio de Janeiro, no início de 2023, é só uma, né, das situações em que os Estados Unidos exigem investigação. Só que essa é uma investigação muito séria e que o Brasil pode sofrer sanções seríssimas vindas dos Estados Unidos. E aí você sabe que nós teremos problema, né? O que nós já estamos tendo, poderemos sofrer sanções sérias do governo dos Estados Unidos. E vamos ver até onde esse governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai com as suas afrontas, né, contra a democracia, dizendo que é a favor da democracia, né? O que eu sei é que muita coisa pode começar a mudar, né, aqui na América do Sul, na América do Norte, nas Américas em especial, a partir do dia 10, quando existe a possibilidade do Maduro ser empossado como presidente. Ele está confrontando o mundo, né? Que diz que ele não foi eleito, que não foi o vencedor das eleições de 2022, e o Edmundo Gonçalves, que pode assumir, que diz que vai, ele afirma que ele vai à Venezuela para assumir como novo presidente da Venezuela. E a partir do dia 20, quando o Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos, aí sim a gente vai ver muitas mudanças
aqui no continente americano, né? Na América do Sul, na América Central e na América do Norte. E os olhos estão voltados para dois países, né? Os olhos dos Estados Unidos estão voltados para dois países na América do Sul, a Venezuela e, claro, o Brasil. E nós vamos esperar que as coisas que aconteçam a partir de agora, a partir do dia 20, lá nos Estados Unidos, representem coisas boas para o Brasil, porque chega de vivermos coisas ruins como nós estamos vivendo desde o dia 1º de janeiro de 2023, né, até agora. E as mudanças começarão e nós vamos aguardar por essas mudanças. Por hoje é só, nós voltaremos amanhã com mais informações, ou a qualquer momento aí com algumas informações emergenciais, algumas informações que apareçam aí que tenham, né, alguma urgência, né, na informação. Então você vai sempre acompanhar aqui as principais informações no YouTube com este humilde jornalista Ed Moreno, que a partir de agora vai trazer sempre as melhores informações para você. Conto com você e até a próxima!